Pedro Santana Lopes, António Vitorino, boa noite aos dois. Obrigada pela presença nesta edição da Noite da SIC Notícias. Vamos começar precisamente por aquilo que acabámos de ouvir das eleições internas do PSD Madeira, com a eleição de Miguel Albuquerque. Fala-se agora no fim do jardinismo. O que é que pode significar esta palavra? Que balanço é que se pode fazer destes 40 anos de Alberto João Jardim à frente do Governo Regional da Madeira e o que é que pode vir aí? Bom, é um fim de um ciclo. Isso é óbvio e evidente, um ciclo marcado muito pela personalidade ímpar do Dr. Alberto João Jardim. Não há jardinismo sem jardim, porque o jardinismo é uma personalidade, uma forma de estar e de agir únicos. Há quem ache que ainda bem, que é caso único, mas de facto que é inimitável, isso é. Repare, eu acho que o que é talvez curioso nesta eleição é que manifestamente o eleito não era o preferido de Alberto João Jardim. E isso pode ser... e deixou-o claro, ao seu estilo. Claríssimo. Isso aí, nesse aspecto, honra lhe seja feita, o Dr. Alberto João Jardim não costuma ser dissimulado. E acho que há uma tripla incógnita. A primeira incógnita é de que, se calhar, isto é a sorte grande do PSD Madeira. Porque é a única hipótese que havia de o PSD tentar manter o poder na Madeira através de uma alternativa gerada no seu próprio seio, que aparece aos olhos dos madeirenses por contraposição ao que foi o ciclo do Dr. Alberto João Jardim. Portanto, o PSD tem, aliás, a nível nacional, também alguma tradição nesse aspecto. Conseguir gerar dentro de si próprio a imagem de uma oposição a ele próprio, que regenera e que, portanto, dá uma nova hipótese de ganhar eleições. Há um segundo aspecto importante, que é talvez mais profundo. O PSD na Madeira é o Partido Popular. O Partido Popular não agora não no sentido PP, o partido verdadeiramente enraizado na população. Não é por acaso que existe um ciclo de 40 anos de poder e, mais do que isso, que a origem do PSD na Madeira é mais PPD do que PSD, que é uma expressão ali querida ao Pedro Santana Lopes. E porquê? Porque, de facto, o jardinismo surgiu contra os senhores da colonia e contra as grandes famílias que dominavam a economia madeirense. E, de alguma forma, o jardinismo, historicamente, é uma luta contra interesses instalados. É, se quiser, revolucionário neste sentido. Só que um longo período de poder, como o do Dr. Alberto João Jardim, desalojou os instalados do antigamente, mas criou novos instalados. E a grande questão vai ser saber como é que estes instalados do jardinismo se vão reacomodar a uma nova liderança do Dr. Miguel Albuquerque, que é uma pessoa capaz, que eu conheço, que é uma pessoa com qualidades para o exercício das funções, que se candidata, sem dúvida alguma, mas que tem que gerir esse peso enorme do Dr. Alberto João Jardim, que pode-se considerar, olha, para utilizar uma expressão de um poema do Baudelaire, o albatroz da Madeira, que é um pássaro que, com as asas tão grandes, impedem-no de caminhar. Pedro Santana Lopes, o que é que se pode e deve esperar deste novo ciclo que aí vem para a Madeira, com a eleição de Miguel Albuquerque? Para já. Sim, um estilo completamente diferente de liderança, como já foi sublinhado. Eu queria, aqui nesta ocasião, dar uma palavra ao Dr. Alberto João Jardim. Sou seu amigo e tenho muito gosto nisso e quero reconhecer a obra que ele fez durante estas décadas na Madeira, gerando alguma dívida, como todos sabemos, e como ele dizia também, o país exagerou e ele dizia não fez a mesma obra, mas a Madeira com certeza é uma realidade completamente diferente há décadas. O António Vitorino fez uma análise também bem feita sobre a origem do jardinismo e o modo como lutou contra os senhores instalados na ilha, os grandes interesses, mas agora não posso... queria também, se me permite, dar uma palavra ao modo como comigo sempre se relacionou de um modo leal e exemplar. O Dr. Alberto João Jardim é uma pessoa educada e capaz, apesar de algumas extravagâncias que vemos nele e vimos sempre e esperamos continuar a ver. Eu fico... E que vai continuar a fazer guerrilha política ou não? Eu não sei, não acredito que ele vá para casa, nem pouco mais ou menos. Não acredito. Estou contente com a eleição de Miguel Albuquerque. Sei que o Dr. Alberto João Jardim não gostará muito de ouvir isto, mas, como disse o António Vitorino, quer dizer, o PPD-PSD na Madeira precisava de, como pão para a boca,
de um novo ciclo, um novo tempo, com novas ideias, nova maneira de estar. E o Miguel Albuquerque foi um excelente Presidente de Câmara, que é uma pessoa capaz, culta, divertida, bem disposta, trabalhadora, tem uma pessoa com qualidades e defeitos, como ele disse. Acho que foi uma sorte para o PPD-PSD da Madeira com a fraqueza. Não estou com isto a dizer que vai ganhar eleições com a maioria absoluta, certeza, e só se sabe depois dos votos contados, mas ele é um líder adequado para este tempo novo. É a vida, quer dizer, quando estava a perguntar a Marisa, 40 anos depois, 40 anos, eu estava-me aqui a lembrar, quer dizer, nós os dois já não somos jovenzinhos, tínhamos 18, não é? Há 40. E, portanto, de facto, é muito tempo. Mesmo que fossem 20, já era muito tempo. 40 anos é uma enormidade e, portanto, era a altura, de facto, de entrar outra pessoa. E o Dr. Miguel Albuquerque é uma ruptura dentro do sistema, mas ele representa uma ruptura, sem dúvida nenhuma, com aquilo que foi o PSD nestes anos na Madeira. É uma ruptura expectável e que é necessária nesta altura do campeonato. Eu acho que sim. Vamos ver, porque isto é muito curioso, sabe? Isto do ponto de vista de sistema político, assim, isto é parlamentarização. É eleito o novo líder do partido, em certa medida. Eleito o novo líder do partido e diz: eu quero eleições antecipadas, regionais. Mas, e os deputados que estão... Há um presidente do governo, que já disse sai a 12 de janeiro, mas há deputados na Assembleia Legislativa Regional, que estão todos com Miguel Albuquerque, que estarão ou não. Eu estou convencido que sim, que vão estar. Acho que Miguel Albuquerque ganhou com 60 e tal %. E agora as pessoas... Cavaco Silva não tem grandes alternativas à convocação de eleições. Não acredito. Porque, de facto, há um novo presidente do partido responsável pelo governo, que diz: eu quero eleições. E, portanto, seria uma opção bizarra dizer não, eu mantenho em funções o líder anterior que deixou, e aliás diz que quer deixar dia 12 de janeiro a presidência do governo. Dizia há bocado que 40 anos é muito tempo, muito tempo, mas assim numa retrospectiva... Mas ele ganhou as eleições desses anos todos, portanto isso não envolve nenhuma censura, que é muito tempo, eu nem sei como é que ele aguentou. 40 anos daquela atividade frenética é absolutamente extraordinário. E queria fazer uma nota. Eu disse aqui há uns anos, por acaso aqui na segunda entrevista, que achava que ele ia apostar em governar também nestes anos de austeridade antes de sair. E apesar de tudo, acho que ele conseguiu respeitar o memorando que fez com o Governo da República e com as autoridades externas. E eu julgo que esse foi o último desafio de Alberto João Jardim a si próprio, porque ele não fala muito, ele não gosta de falar disso, mas eu registro do ponto de vista da honra, até como cidadão e como governante, o facto de ele ter assumido esse compromisso. Estava eu a dizer, 40 anos é muito, mas assim numa retrospectiva e num resumo muito rápido, se tivesse que apontar os maiores erros que Alberto João Jardim cometeu ao longo deste tempo, o que é que poderia dizer? Eu diria que talvez a sua maior limitação foi a dificuldade no relacionamento com a comunicação social, o que ele não é caso único, também já me aconteceu, não censuro os outros sem me saber olhar ao espelho, mas acho que isso prejudicou muito. Aliás, acho que o Dr. Alberto João Jardim, se perguntar o principal erro político, ele foi tendo maiorias absolutas, não sei ver assim um erro político. Quer dizer, este aspecto que o António Vitorino disse, o ter dado ar sempre que o PSD era um partido muito hegemónico na Madeira. E, portanto, às vezes dar um pouco de sensação de falta de descontração democrática, muita tensão sempre no ar. Ele jogou sempre com essa tensão constante. Porque o Dr. Alberto João Jardim é muito curioso. Ele em privado, o António Vitorino conhece-o também, não é uma pessoa dessas extravagâncias, é um homem interessante, por onde brinca, agora, mas é um Até homem... tem muito sentido de humor. Exatamente, sentido de humor. Mas também tem, em frente à comunicação sobre ele social. próprio. Não, mas sobre ele próprio. Ele percebe, foi uma coisa que sempre me intrigou, é como é que ele sempre quis, porque ele sabe ver-se a si próprio, sempre quis passar esta imagem ao mesmo tempo que o levava a ser muito criticado. Bem, se calhar ele pensou, olha, enquanto te der o produto eu vou mantendo. Mas talvez aí, para mim, tenha sido o seu principal... Agora, ele é um homem, mesmo no plano internacional, na União Europeia, no Comitê das Regiões, Conselho da Europa, ele relacionou-se sempre bem como um estadista. E para muitos portugueses ele não tinha e não tem imagem de estadista. Mas em muitos momentos delicados ele soube muito bem pôr o interesse nacional
apesar das coisas que diz, das bravatas sobre a autonomia, os portugueses lá do continente, mas ele, nas alturas decisivas, e também sou testemunha disso, ele soube... ele é um patriota, acima de tudo. Para além de ser madeirense, como é evidente, não é compatível em absoluto. António Vitorino, não sei se quer ainda fazer alguma nota sobre Alberto João Jardim, mas também queria lhe pedir para nos dizer quais é que podem ser as mais-valias de Miguel Albuquerque e o que é que pode mudar agora, por exemplo, o relacionamento com o Governo Central. Eu acho que o problema fundamental do Dr. Alberto João Jardim é que, ao estar muito tempo no mesmo cargo, o cargo colou-se-lhe à pele e dificilmente agora poderá ser qualquer outra coisa. Porque é tão arraigadamente um líder regional, o líder regional da Madeira, que dificilmente, digamos assim, poderia agora aspirar a ter uma sequência de carreira política. Mas isso também não poderá ser continente. Um obstáculo para a pessoa que agora o vai suceder? Bom, a presença de um líder carismático, felizmente vivo, com certeza, mas cotidiana, é sempre asfixiante para quem está. Isso aí não vale a pena ter a menor dúvida. Agora, como a eleição foi de alguma forma por contraposição à vontade do Dr. Alberto João Jardim, acho que o Dr. Miguel Albuquerque tem aí alguma margem de manobra para ganhar as suas distâncias quando isso lhe for útil. Do ponto de vista da substância política, eu acho que o Dr. Jardim às vezes abusou do argumento do inimigo externo. Isto é, havia uma certa bipolaridade no seu discurso político. Quando tinha dificuldades dentro da Madeira, é que vinham aquelas frases mais fortes sobre o colonialismo do continente, sobre os cubanos. Isso resulta uma vez, resulta duas vezes. A partir de certa altura, o recurso sistemático a essa tática descredibiliza. E creio que ele, que sem dúvida alguma deu um impulso à Madeira extraordinário em termos de desenvolvimento da Madeira, acabou de alguma forma por ficar prisioneiro da sua própria lógica política. E isso durou muito tempo, porque ele foi sempre ganhando as eleições, mas há um momento em que isso já não dá mais. E o ciclo mudou. A necessidade do desenvolvimento económico da Madeira hoje é diferente do que era aqui há 20 anos atrás, e hoje os desafios com que a Madeira está confrontada são desafios sérios, porque há uma economia tradicional que já não tem condições de competitividade e há que reinventar a economia da Madeira. E não é só o turismo, é o turismo ligado a outras atividades que podem ter valor acrescentado. Eu sempre disse, por exemplo, a Madeira é um sítio ótimo para o chamado turismo de saúde. Ligar o turismo à saúde. Tem um clima ótimo, tem uma acessibilidade fácil a partir do continente, são 2 horas de avião. Se tiver infraestruturas de saúde de qualidade, que não tem exatamente, aí está um nicho a explorar que pode ser uma alternativa a certas culturas tradicionais, como por exemplo a cultura da banana, que lamento muito, acho que já deu o que tinha a dar. Bom, penso que podemos passar ao nosso segundo tema desta noite, as eleições antecipadas na Grécia, marcadas para 25 de janeiro. Pedro Santana Lopes, começo por si. Quais são as principais implicações, primeiro para o país, para a Grécia, e depois também para a União Europeia, para a zona euro, deste novo impasse político na Grécia, com tudo o que arrasta, e, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional já veio dizer que as negociações estão suspensas até a eleição de um novo governo. Portanto, é tudo o que não deveria acontecer a um país como a Grécia. É muito complicado para a Grécia e para a União Europeia. A União Europeia, de facto, não tem andado com sorte, permita-me dizer. Há sempre qualquer coisa ao virar da esquina que faz tropeçar e faz adiar o tão ansiado período de crescimento e de recuperação, quer política, quer económica, quer social. Para a Grécia isto é complicado, pronto, sabe-se a razão, não conseguiram eleger o presidente, que lá é eleito no Parlamento. Mas agora está-se a passar uma coisa engraçada, porque todas as pessoas dão por adquirido, ou quase todas, muita gente, as sondagens, a vitória do Syriza. Mas a margem está-se a estreitar com o Partido da Nova Democracia, do atual Primeiro-Ministro, e as últimas sondagens dão uma vantagem de 3%. Entretanto, podem vir aí novos partidos. Há um de um ex-jornalista, o Sr. Tsedorakis, ou como chama, que as sondagens é um partido do centro, dão cerca de 7%, e Jorge Papandreou, que era o primeiro-ministro em 2010, quando a Grécia pediu ajuda externa, liderava o PASOK, mas o PASOK agora está reduzido a uns 3% nas sondagens, e não se sabe o que é que pode dar esta nova força política se ele a criar mesmo. E se a criar, pode retirar apoiantes ao Syriza. E, portanto, o que se vive na Grécia neste momento é, de facto, uma grande incerteza. É muito difícil também o Syriza conseguir formar governo sozinho. Se esse Partido Novo do Centro conseguir 7%, mas, quer dizer, nós podemos estar... O líder do Syriza começou a moderar o discurso. Já não fala em saída do euro, não fala nada. Agora,
Até 25 de janeiro é um mês, depois a Grécia tem aquela regra, o primeiro partido tenta formar governo, se não der passa ao segundo, se não der passa ao terceiro, se não der novas eleições, que aconteceu aqui há 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos. Portanto, é um tempo de profunda incerteza. A dúvida está agora em saber se isto contagia ou não os periféricos, nomeadamente que efeitos terá em Portugal e na Irlanda. As análises que eu tenho lido, ainda hoje, gosto ou não, das Goldman Sachs, de outras destas entidades financeiras internacionais, as análises que fazem são pouco alarmistas, e dizem que estão convencidos, principalmente a Irlanda, mas também Portugal e os outros. A Itália hoje negociou, foi ao mercado da dívida negociar um empréstimo a juros muito baixos. Portanto, esta situação na Grécia não houve efeito de contágio. Não. E, portanto, eu estou, ao mesmo tempo que é chato, que obviamente que é complicado, mas eu acho que os mercados já estão à espera disto, as pessoas já estão à espera disto. O Primeiro-Ministro Santos agora começa a pôr o dilema nisto. Ou votam como deve ser, ou a Grécia sai, fica fora do euro, da União Europeia, ou pelo menos do euro, seguramente. E os gregos, a grande maioria dos gregos, quer que a Grécia continue com os compromissos que tem na Europa. E, portanto, eu não sei se isto não é uma crise que, na prática, depois, quando formos aos resultados, aconteça o mesmo que aconteceu nas eleições anteriores, ou seja, que o Syriza não tenha a força que se esperava. Mas, se os FMIs e companhia começam com esse estilo de atitudes muito exageradas, podem espicaçar a reação contrária. Eu tenho sempre essa ideia. É preciso cuidado para as pessoas, os povos, não terem a ideia que entidades externas querem condicionar a sua liberdade. É sempre preciso cuidado com isso. António Vitorino, o que é que poderá acontecer se, por exemplo, nas eleições de 25 de janeiro, e estamos aqui só a falar em cenários, se a Grécia virasse à esquerda? Bom, repare, eu acho que a política tem uma dimensão lúdica. Muita gente, se calhar, ficará chocada com o que eu vou dizer, mas há uma dimensão de jogo da política. E o que nós estamos a assistir é a um jogo. Um jogo de poder, que é, talvez, o jogo máximo da política. Porque o Samaras, que é o primeiro-ministro cessante, faz uma jogada de alto risco, de que também pode sair absoluto vencedor. Na medida em que, como disse o Pedro, este é o ponto das sondagens nos últimos 2 anos, em que a diferença entre o Syriza e a Nova Democracia é mais reduzida. Está a 3%, o que é dentro da margem de erro das próprias sondagens. Mas mais do que isso, os gregos, por uma larguíssima maioria, mais de 70%, dizem que não devia haver eleições antecipadas. Portanto, os gregos não estão, digamos assim, convencidos de que este seja o momento para mudar. E ele vai jogar isso através de uma dramatização absoluta do discurso. Que é dizer, isto é take or break, para utilizar a expressão britânica. Ou seja, ou nós ficamos na Europa e vocês votam em mim, ou, se votarem no outro, é para sair. E, portanto, de alguma forma está a esticar a corda ele próprio, o que é uma coisa curiosa, porque sendo um alternativo, um partido da esquerda radical, quem estica a corda é o centro-direita moderado. Mas esse discurso pode funcionar num povo que já tem sido sujeito a tantos sacrifícios e que... Porque todos os povos, mesmo os sacrificados, têm medo do vazio, têm medo do desconhecido, têm medo daquilo que não sabem o que é que pode ser, porque, no fundo, admitem sempre, e se calhar têm alguma razão, de que pode sempre vir a ser pior. Exatamente. Pode vir a ser pior. E, de facto, há uma coisa que é extraordinária. Durante toda a crise do euro, a Grécia foi dos países onde 80% das pessoas quiseram ficar no euro sempre. 80%. Oh, Marisa, vamos ser sinceros. Ou as pessoas são masoquistas, ou então, se os sacrifícios eram por causa do euro, por que carga d'água é que as pessoas queriam ficar no euro? Porque têm consciência de que, apesar dos sacrifícios, o euro é uma tábua de salvação. E, portanto, propor-lhes uma ruptura, e isso o Syriza também percebeu. Porque quando o Tsipras dizia, há um ano atrás, sair do euro, agora já não o diz. Pois não. Agora o que diz é renunciar à dívida. E mesmo assim só com os credores oficiais. E, portanto, o que é o risco que nós vamos ter é se o Syriza ganha as eleições e se tem aquele bónus de maioria, porque no sistema grego é um sistema relativamente estranho, onde quem chega à frente tem um bónus de deputados, digamos assim, entre aspas, de borla. Se o Syriza formar um governo, das duas uma. Ou vai tentar aplicar o seu programa, que é renunciar à dívida. E, paradoxalmente, esse é o tema em que o Syriza está totalmente dependente da União Europeia. Porque só há renegociação se houver acordo da União Europeia.
ou então o Syriza vai ter que recuar nesta sua reivindicação fundamental da renegociação da dívida e então temos o paradoxo de o Syriza desiludir profundamente aqueles que votaram nele. E, portanto, isto é um jogo dos dois lados. Mas então estão os dois de acordo que o país vai a eleições antecipadas, dia 25 de janeiro, e o que vai acontecer é que vai ficar tudo na mesma. É o previsível. Pode ficar, mas se o Syriza agora perde, se não ganha as eleições, é uma machadada grande e, quer dizer, não creio que volte a haver terceira oportunidade ou nova oportunidade. Se o Primeiro-Ministro ganha a jogada que o António Vitorino fez referência, em certa medida é uma estabilização do sistema político grego. É muito curioso isto, sabe? Em Portugal é um bocado a mesma coisa, quer dizer, as pessoas dizem mal, os sistemas políticos mal. Chega à altura do voto e os sistemas políticos revelam uma estabilidade curiosa. Não é que na Grécia não tenha havido mudanças, o PASOK, não é? Mas, apesar de tudo, neste momento, com estes 3 últimos anos, os juros da dívida agora lá estão 10%. 10, 12%, não é? Cá, apesar de tudo, pronto, estão nos 2,75%, na Irlanda ainda menos. Portanto, não vamos comparar realidades. Mas, quer dizer, os gregos olham para aquilo tudo, 40% de desemprego, uma dívida louca, 27% de desemprego, perdão, uma dívida louca. E eles dizem, o desemprego juvenil é 57%. E como diz o António, como é que eles querem continuar no que têm? Eu acho que eles têm a noção de que o país deles facilmente pode resvalar com a desorganização que é conhecida na máquina do Estado, na máquina fiscal, etc. Eles sabem que se não houver esta mão da União Europeia, que aquilo pode escambar rapidamente para o caos e para a anarquia. E, portanto, o receio que existe também, neste momento, é muito com o sistema financeiro grego, com a liquidez. Qual a atitude do Banco Central Europeu? Como é que se vai portar em relação ao sistema bancário grego? E, portanto, as necessidades de liquidez da economia grega podem ficar agora comprometidas com esta reação das autoridades europeias. Se ganhasse o Syriza, ainda mais. E aí há o tal receio do Cyprus Holiday, de que se passe com os bancos o mesmo que aconteceu em Chipre. Portanto, quando a Marisa pergunta o que é que pode acontecer muita coisa muito complicada. Mas eu estou convencido pela evolução de que aqui falámos, que ainda não é desta que cá os nossos amigos em Portugal, mais à esquerda, vão ter o gosto de ver o Tsipras a liderar o governo grego. Parece, mas nunca se sabe. Estas tais jogadas de alto risco dependem de muita coisa. Cá estaremos depois de 25 de janeiro para analisar. Não sabe. Vamos passar ao nosso terceiro tema, a questão da plataforma continental. António Vitorino, começo por si. Como é que se pode solucionar esta aparente sobreposição de vontades em relação a uma zona marítima? Isto é um tema recorrente. Eu aqui permito-me dar um pequeno testemunho pessoal. Porque nos idos de 96, quando tive responsabilidades na área da defesa nacional, a Espanha quis entrar na estrutura militar da NATO. E havia que dirimir a questão das responsabilidades, designadamente na área de busca e salvamento, na zona das Canárias e do arquipélago da Madeira. E, de facto, do ponto de vista geográfico, as Ilhas Selvagens estão mais próximas das Canárias do que da Madeira. Mas, do ponto de vista jurídico, são parte integrante do arquipélago da Madeira, parte do território nacional, desde a revisão constitucional de salvo erro de 89, e são ilhas, não são ilhotas, digamos assim. Não são habitadas, é verdade. Sim, não são rochedos. Mas não são rochedos. E, portanto, há aí logo uma questão jurídica, que, aliás, o Pedro é muito mais especialista do que eu nessa questão do direito do mar, mas, do ponto de vista político, na altura, a Espanha aceitou um princípio, que foi a chamada solução salomónica, que é uma meridiana entre a Canária mais ao norte e as Selvagens. E dizer, então, aqui a responsabilidade é por esta linha meridiana, metade das Canárias, metade das Ilhas Selvagens. Bom, eu não estou a dizer que na altura não discutíamos nem gás nem petróleo. Discutíamos apenas responsabilidades de segurança. Coisa menor, como deve calcular, quando se trata de discutir petróleo e gás nos tempos que correm. Mas há um ponto importante. Eu acho que Portugal e a Espanha têm que dialogar diretamente sobre esta matéria. Isto, há uma parte jurídica e depois há uma parte de envolvimento político. E os dois Estados têm tantos interesses em comuns que terão, obviamente, que ter o sentido das responsabilidades de encontrar uma solução negociada, como, aliás, eu posso invocar esse meu precedente. Quando eu fiz a proposta da Meridiana, devo confessar que não tinha nenhuma certeza do meu colega espanhol a vir a aceitar. E o meu colega espanhol, aliás,
num gesto que lhe custou algumas críticas em Espanha, diga-se de passagem, disse, sim senhor, é uma solução razoável, nós não vamos zangar-nos por causa de uma questão destas, e encontramos aqui uma solução em que ambos os países ficam confortáveis. É encontrar a solução de conforto. Pedro Santana Lopes, parece-lhe que ainda vamos ouvir falar muito neste diferendo entre Portugal e Espanha a respeito desta questão específica. Sim, isto vai demorar uns anos ainda. Agora a Espanha entregou a sua pretensão. Estas pretensões são entregues na Comissão de Limitação nas Nações Unidas. Portanto, não são os Estados, nesta fase, que a decidem. Depois temos de esperar agora pelo trabalho dessa Comissão, pelo respectivo relatório, e depois é que se entrará na fase da negociação bilateral entre Portugal e Espanha. Eu estou convencido que este trabalho da Comissão ainda demorará uns 2 anos e depois, 2, 3 anos, e depois ponha-lhe mais o tempo da negociação bilateral. Portugal tem andado à frente nesta matéria. Entregou as suas pretensões mais cedo. António Vitorino já fez referência àquela boa proposta que ele apresentou e que foi aceita. Eu julgo que há aqui uma ligeira mudança na posição espanhola. Esta notícia saiu no El País com calma, posta diplomaticamente. Gostava de sublinhar isso, não vejo aqui nenhuma acidez entre os dois Estados. É uma questão que os dois Estados sabem que têm para resolver. A Espanha reconhece que as selvagens são portuguesas. A questão é de reconhecer os nossos direitos sobre as águas territoriais. E, portanto, como é que eles se compaginam com os espanhóis. E, portanto, enfim, esperemos que possa ser resolvido diplomaticamente, amigavelmente. Mas primeiro tem esta Comissão de Limitação, que estabelece os limites das plataformas no âmbito da Organização das Nações Unidas, à luz da Convenção de Montego Bay, de 71, sobre o direito do mar, tem que dizer qual é a sua posição. E depois os Estados aí, daqui a 2 ou 3 anos, é que vão negociar bilateralmente. Portanto, será em princípio o próximo governo, seja ele qual for, a tarefa, mas é matéria que todos os governos permanentemente têm que estar atentas. Pronto, não é Olivença, nem são outras coisas mais complicadas, mas não sei se também há mais petróleo do que no Beato, mas alguma coisa há, ou se admite que haja, para lá da questão jurídica, que já estava em cima da mesa mesmo, sem esses pensamentos mais energéticos. Dona Vitorino, então não é expectável que assistamos aqui a um conflito diplomático por causa desta questão? Bom, seja quando for, porque já percebemos que não é para amanhã nem para o mês que vem. Não, eu não diria que não é, eu diria que não é desejável que haja sobre isto um conflito. Agora, a questão das selvagens não é a única questão que está em discussão nesta matéria. Há também um problema de delimitação de águas territoriais a norte, na foz do Rio Minho, entre Portugal e a Espanha, que é uma matéria também que não está completamente fechada. E, portanto, como há várias questões entre dois países que são vizinhos há 800 anos no mínimo, não é? No caso português, com as fronteiras atuais, no caso espanhol, um bocadinho menos do que 800 anos depois da unificação, mas dois países que têm que saber encontrar a forma de composição de interesses e, portanto, eu não antevejo que haja nenhum conflito aberto entre os dois Estados. Agora, numa negociação há sempre várias fases. Há a fase em que se marcam posições, há a fase da intransigência e depois há a fase da conciliação. E é preciso dar tempo ao tempo. Estamos mesmo a terminar o nosso tempo. Não sei se, como estamos no final do ano, se algum quer fazer alguma nota específica sobre algum acontecimento de 2014. Pelo meu lado, desejo um bom ano aos telespectadores, bom ano ao Pedro e um bom ano a todo o pessoal da SIC. Vai ser um ano muito importante para Portugal, eleições, campanhas, mas principalmente ver se a economia continua a crescer um bocadinho e se temos um bocadinho menos más notícias do que temos tido. Ainda quando estava lá fora a ver as notícias entre as urgências e outras coisas, a ver se isto melhora para o ano, um bocadinho de facto. E... Se não se repete o caos que temos assistido, nomeadamente... Sim, é muito estranho. E, com mais de 20 horas de espera. Muito estranho, surpreendente e mesmo lamentável, não se pode deixar de dizer. E, portanto, enfim, espera-se que 2015 seja um ano bom, um ano melhor e desejo bom ano a si, a todos que trabalham aqui, a todos os espectadores, a todos os portugueses. Mas vamos ter que trabalhar muito outra vez, se Deus quiser. O problema é de quem não tem trabalho, como se costuma dizer. Quem tem trabalho, tem que se trabalhar muito, isso é bom. Em nome da SIC, desejo também um grande ano. E o António, como é evidente, desculpa, o António, meu parceiro aqui de vários
vários encontros. Bom, agora temos dito a brincar um ao outro, às vezes encontramos-nos mais em debates agora do que às vezes as famílias, lá está, tal, é muito trabalho, mas é com muito gosto, como já também disse eu, muito obrigado, vezes. bom ano. Com muito Boa gosto, noite. bom ano. Boa noite aos dois, obrigada. Continuamos com uma decisão de exceção para um período